Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje estou aqui ao ar livre para conversarmos sobre O Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald. É isso aí, gente, eu terminei de ler aqui no sítio esse romance maravilhoso do Fitzgerald. Eu não sabia o que esperar, eu não sabia nada da história, mas foi uma experiência assim muito bacana. Eu achei a história super crítica em alguns momentos, eu achei os personagens muito bem desenvolvidos e eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei de cada coisa aqui no livro, de cada aspecto, para te incentivar a fazer essa leitura maravilhosa. Se vocês ouvirem barulho de água, porque o Astor e o Dido estão aqui me acompanhando na gravação. Bom, para começar, se você não sabe, assim como eu não sabia, do que se trata esse livro se passa em Long Island, em 1922, e o Fitzgerald, ele queria criticar essa alta sociedade e esse American Way of Living, né? Esse sonho americano de ser rico, de ter as boas oportunidades, de crescer financeiramente no país e tudo mais. Ele queria criticar esse estilo de vida. Por isso ele criou personagens e um enredo que vão com muito sucesso fazer essa crítica, só que de uma forma muito assim divertida, curiosa, misteriosa, em que a gente, né, nós leitores, ficamos muito interessados em saber como isso vai acontecer. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui sobre o Grande Gatsby, eu tenho até uma passagem separada do livro, é que ele consegue, com as palavras, pintar um quadro. Então, sabe quando você está lendo uma cena do livro? Ele faz de uma forma, ele escreve de uma forma como se a gente se sentisse realmente em um museu, olhando para aquela cena, né? E como se os personagens estivessem ali parados, sabe? Dentro de um quadro mesmo. Eu vou ler uma passagem que eu separei aqui para vocês. Lá dentro, a sala carmesim resplandecia com a iluminação. Tom e a senhorita Baker estavam sentados, cada um numa ponta do longo sofá, e ela lia em voz alta para ele algo do Saturday Evening Post. As palavras, murmuradas numa entonação uniforme, fluindo juntas numa melodia calmante. A luz da lâmpada cintilante nas botas dele e baça nos cabelos amarelos de cor outono dela. Refletiu no papel quando ela virou a página com o tremular dos magros músculos de seus braços. Então aqui ele descreve uma cena muito bonita, assim, de como o Nick Carraway vai encontrar o Tom e a Daisy ali na casa deles. E é como se o olhar dele transpassasse pra gente essa imagem, né, como se fosse de um quadro mesmo, deles deitados, deles sentados ali, daquele jeito. Bom, então nós somos apresentados aqui ao nosso narrador protagonista, que é o Nick Carraway, e a gente logo sabe de início que se um romance está começando, se uma história está começando em primeira pessoa, sendo contada pelo personagem ali, a gente sabe que ele não pode ser muito confiável, né? Tipo o Dom Casmurro, porque a gente sabe que tudo que ele vai contar pra gente é através do ponto de vista dele, tá bom? Então a gente já tem que ficar sempre duvidoso de tudo que tá se passando na história. E o Nick, ele vive, é como se fosse esse mapa, eu vou colocar um mapa aqui do romance pra vocês. É como se fosse uma baía, e do lado dessa baía você tem o West Egg, que fica a casa do Nick e a casa do Sr. Gatsby, que é do lado da casa dele, é uma casa massiva, é o lugar que representa os novos ricos. Então as pessoas que estão começando a fazer a fortuna, ficaram ricas trabalhando, né, não nasceram, não são herdeiras. E do outro lado, bem no oposto, você tem o East Egg, que é onde ficam as casas dos velhos ricos, né? Daqueles herdeiros, daquelas pessoas que já têm dinheiro de gerações antigas das famílias deles. Que é onde a Daisy e o Tom moram. Ai, não vem aqui não, que eu tô gravando. A Daisy, ela é prima do Nick Carraway, do nosso protagonista, e ela mora com o marido dela, o Tom, nessa mansão gigantesca, e a gente começa a perceber que o casamento deles não tá indo muito bem, que eles não se dão muito bem. Enfim, o Nick Carraway, ele tem uma casa bem modesta do lado da casa massiva, gigantesca do Gatsby, do Sr. Gatsby. E esse Gatsby, ele dá festas imensas para muitas pessoas famosas, pessoas ricas. E um dia o Nick, que nem conhecia o Sr. Gatsby, ele foi convidado para uma festa lá, na casa dele. E ele achou estranho, ele ficou pensando, nossa, mas eu nem conheço ele, nem conheço esse anfitrião, mas ok, né? E ele foi, e nessa festa ele vai conhecer o Sr. Gatsby.
E ele depois vai ficar pensando, por que será que ele me chamou, né? E aí, mais pra frente na leitura, a gente vai descobrir por que o Gatsby convidou o Nick em primeiro lugar, sendo que eles nem se conheciam, ou a princípio era o que o Nick achava. E eles vão iniciar essa amizade super promissora, mesmo que o Nick ouça vários boatos durante as festas do Gatsby, de como ele construiu aquela fortuna. Ninguém sabe com o que ele trabalha e as pessoas especulam muito, acham que ele pode ter matado alguém, acham que ele roubou alguma coisa, ninguém sabe do passado dele, mas o Nick mesmo assim continua construindo essa amizade, até porque o Gatsby ele é um personagem muito carismático. Então tem uma passagem também que o Nick descreve como o olhar do Gatsby fazia o Nick se sentir aprovado. Voltando àquela questão da crítica ao American Way of Living, né, o sonho americano, a gente consegue ver muito bem essa crítica através de algumas passagens que o Fitzgerald coloca, e eu separei também uma aqui para vocês perceberem, olha só. Essa passagem é de um dos momentos que as mulheres estão numa festa do Gatsby, e ele vai escrever assim: o bar está a todo vapor e rodadas flutuantes de coquetéis permeiam o jardim lá fora, até que o ar ganhe vida com a conversa e o riso e as indiretas e as apresentações esquecidas imediatamente, e encontros entusiasmados entre mulheres que nunca souberam o nome uma das outras. Ou seja, as pessoas se encontram lá na festa, elas se esquecem que elas foram apresentadas umas às outras, as pessoas nem conhecem o Gatsby, mas elas frequentam essas festas porque são festas chiques, tem muita bebida, tem muita comida, é tudo muito extravagante. E as pessoas têm essa hipocrisia de ir numa festa em que elas não conhecem nenhum anfitrião, sabe? E ainda por cima criticam o anfitrião sem mesmo conhecê-lo. Só que o que é muito legal que eu percebi também através do texto? O Fitzgerald, ele critica esse American Way of Living, mas ele também nos mostra que, mesmo com toda essa fortuna, vários desses personagens ainda não encontraram o propósito deles nesse mundo. Vários desses personagens estão em conflito dentro do relacionamento deles, dentro do casamento deles, ou mesmo fora do casamento deles. Então a gente percebe que no âmago dos personagens, todo o dinheiro que eles têm, independente deles terem feito a sua fortuna ou eles serem herdeiros, eles não estão felizes com a vida que eles levam. Eles vivem vidas fúteis, eles vão a festas fúteis, eles chamam pessoas para as casas deles que eles nem conhecem, expõem esse tipo de vida, mas por dentro eles estão despedaçados. Mas é isso, gente, que eu gostaria de falar sobre a história, mais ou menos isso. Espero que tenha dado para entender. Os personagens são muito bem aprofundados ao longo, né, do enredo, ao passo que o enredo vai ficando mais interessante, novos mistérios vão entrando aqui, sendo apresentados pra gente. Mais a gente vai descobrindo sobre as motivações desses personagens, sobre as motivações do Gatsby, por que ele convidou o Nick para a festa dele, por que ele está se aproximando do Nick, do Tom, da Daisy. Então a gente vai descobrindo isso ao longo da leitura e é simplesmente uma leitura maravilhosa, é uma escrita muito fluida, é muito interessante, os mistérios vão fazendo com que a gente tenha vontade de continuar, mas eu não quero contar muito mais pra vocês, vários plot twists vão acontecer aqui, só que eu acho que seria legal se a gente comentasse isso talvez numa leitura conjunta. Como nós não fizemos isso com o Grande Gatsby, eu vou tentar manter assim esse segredo para as pessoas que ainda desejam ler e que não gostam de spoilers, então eu não vou falar muito, mas saibam que eu estou programando uma leitura conjunta de Fahrenheit 451, lá no meu Instagram você vai encontrar as informações para isso. E acho que basicamente é isso. Gostei muito, muito desse romance. O Galo tá cantando às 9 horas da manhã, mas tudo bem. Eu consegui ler esse livro, acho que em 4 dias, e isso é basicamente uma conquista pra mim. Por mais que o livro seja curto, eu sou muito lerda pra fazer leitura. E te juro, é uma leitura que foi muito fluida, muito bacana. Então eu indico pra você, se tem dificuldade de ler, se são os primeiros livros que você tá lendo agora, eu super indico que você leia O Grande Gatsby. É um clássico da literatura norte-americana. Fitzgerald escreve de uma forma muito, muito bonita, muito interessante. Então vale super a pena. Se você já leu O Grande Gatsby, clica aqui embaixo, comenta. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, ative o sininho para as notificações. E vamos fazer parte da comunidade do Literalter, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.